Fala, Vascão, muito bom dia a todos, chega deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa impulsionada nesse vídeo aí, então ajuda a gente que vem crescendo, lógico, graças a vocês. Hoje tem conteúdo à beça, tá? Hoje tem muita coisa pra gente falar aí de Vasco, né? Ontem teve a apresentação, né, oficial agora do Fernando Diniz e bora pro vídeo. Bom, saiu a informação, né, dos ingressos aí para Vasco e Operário no jogo de volta da terceira fase, né, que vai ser em São Januário o jogo, 7 horas da noite no dia 20, né, terça-feira. Então, os ingressos já estão abertos. Eu vi que tava com fila, não vi nada se já esgotou alguma coisa, mas vi que teve fila ali, né, o pessoal que tentou comprar logo assim que abriu, teve um pouco de fila, teve que esperar, mas eu não tô muito achando que vai estar estádio lotado não, mas sempre falo, quem puder ir, vá ao jogo, é importante, não tem como deixar o Caldeirão vazio, jamais, tá? Acho que eu e o Leco aqui, pelo menos, compadecemos da mesma ideia de nunca vamos torcer para um público zero por protesto, vai lá e protesta, público zero jamais, público zero para mim é terra arrasada, significa que a gente abandonou, e aí eu não concordo com isso, mas entendo quem acha que esse pensamento tem que ser, que funcione e tal, mas para mim, público zero é fora de contexto. Falando do menino Estrela, teve uma lesão ali no ano passado, né, tá numa fase final agora, tá na recuperação, ele teve uma lesão no menisco, né, muito preocupante, então tá voltando devagarzinho, né, tá em fase final, a tendência é que ele seja liberado para voltar pro treino aí com o elenco. Torcer, né? O moleque tinha feito bons jogos assim que entrou. Fez até um golaço contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas, infelizmente, rompeu ali. Contra o São Paulo também fez um golaço, se eu não me engano. Não sei se foi contra o São Paulo, se foi. Mas, enfim, jogou bem esses jogos. E, torcer para a recuperação do Estrela, que é importante, né? Já tava começando a se adaptar, mas, infelizmente, teve essa lesão grave aí. Teve que fazer cirurgia no joelho, novo. Já teve problema no joelho, e aí todo jogador sabe que é demorado ali para voltar, né? O Jair e o Paulinho também tiveram essas lesões, mas já estão aí recuperados. Torcer pro Estrela voltar logo. Falando um pouco agora de diretor de futebol, né? Saiu o nome lá do Juninho Pernambucano, e como eu falei, tá? Cravei ontem. Ele falou que para substituir e tal, vamos Vasco no momento não. Então o Juninho Pernambucano, com certeza, esse aí não vem. Porém, ontem, né, também teve a notícia do afastamento aí do presidente, né, o seu Edinaldo, da CBF. Pode fazer com que isso ajude bastante pro Rodrigo Caetano vir, né? Porque pode ser que o Rodrigo Caetano, que gosta bastante ali, falou que tem um carinho no Vasco, mas que não recebeu nenhuma proposta, não tem nada, mas o Vasco tem ele como primeira opção, é um bom nome, como eu volto a falar, né? Se eu não me engano, ele estava no ano de 2011. Então, importante, né? Trazer um cara que pelo menos já trouxe aí, na época dele, ele teve um título aí com a gente. Vamos ver. Se pintar ele, é um bom nome. Falar agora, né? Vasco e Souza, né, estão perto de um acordo amigável. Cara, os números do Souza são terríveis, tá? 200 mil de salário, 10 meses, 2 milhões de reais que o Vasco investiu, né, para ter o Souza. Ele jogou apenas 8 jogos, não jogou os jogos todos, lógico, entrou. Tem 0 gols, 0 assistências e 1 cartão vermelho. 2 milhões em 10 meses para esse número. E a gente quer cobrar, às vezes, até quem tá jogando. No meu ponto de vista, não era nem para ter vindo, mas vamos ver. Vasco e Capasso, né? Rescisão, também tá bem encaminhado, tá? Saiu aí de um repórter aí que o empresário afirmou que o Capasso negocia uma saída amigável com o Vasco. Então, vamos ver, né? Parte da rescisão e o acordo estão bem encaminhados, embora nada oficial ainda. Mas, cara, eu quero muito entender o que aconteceu com o Capasso, porque o Felipe falou mal dele, o Pedrinho também, né, ainda não se pronunciou, mas assim, o cara não é nem relacionado, tá ali treinando separado. De vez em quando ele postava algumas coisas, dando umas espetadas ali
no próprio Vasco, né? Estranho, assim, o que acontece, né? Bom, saiu uma notícia também que o Porto estaria interessado no Léo Jardim, né? Mas para isso eles iriam oferecer o Gabriel Veron e o Caio Henrique. São bons nomes, né? Mas não sei, assim, se vai rolar. Mas é porque o goleiro titular do Porto tá saindo, né? Tá indo provavelmente aí pro Manchester City. E aí o Léo Jardim é bem visto lá no Porto, né? Ele que veio de Portugal ano retrasado aí no Vasco. Então, vamos ver, né? Mas não tem nada certo também. O Vasco pagou para ter o Léo Jardim, né, 2,5 milhões de euros, né, cerca de 13 milhões e 700 reais na época, e foi uma das principais compras aí da 777, né, que é a SAF lá que deu ruim lá no Vasco. Então, vamos ver, né, torcer aí para ele poder ver o que vai desenrolar disso. Perder o Léo Jardim agora seria muito ruim, pelo menos no meu ponto de vista, a gente ficaria confusato. Mas a gente sabe que ele está sem ritmo, porque ele não vem jogando. Mas se vier a proposta, pode ser interessante, dinheiro, 2 jogadores, né, para compor elenco, vai estar precisando. Vamos ver como é que vai fechar essa história aí, a gente traz mais notícias dessa para vocês. O Edmundo abriu a live dele, cara, e falou assim: Pedrinho me traiu, ele é traidor, eu não tolero, porque eu nunca traí ninguém. Será? Eu fico pensando o que está acontecendo nos bastidores. Porra, na sequência, ele mete minha esposa eu já traí, eu sou homem. Porra, todo errado. Assim, todo errado, Edmundo. Porra, você é o meu maior ídolo, assim. Eu gosto muito do Edmundo que ele fez dentro de campo pelo Vasco. Porra, sou muito grato, gosto muito mesmo. Ali 97, porra, pra mim é um dos caras que eu mais gostei de ver jogando bola. Mas, assim, difícil, né, defender ele numa dessa. Vamos falar da apresentação do Fernando Diniz. Fernando Diniz começou ali falando já que era um prazer, né, estar de volta aqui no Vasco. Também disse que, e provavelmente não vai fazer nenhuma mudança aí pro próximo jogo, né, não vai fazer, deve seguir com o mesmo time ali. Então, o Fernando Diniz pro Vasco e Fortaleza agora, dentro de São Januário, deve ir com um time, mesmo que ele jogou contra o Lanús. Vamos ver o que vai... Vamos ver, né? Esperar um pouquinho, que amanhã já saem umas notícias que de repente pode já soltar se vai ter alguma mudança ou não. Mas a princípio ele segue com o mesmo time. O Fernando Diniz disse que veio pro Vasco porque ele enxerga potencial no elenco, né? E ele disse que o futebol que ele imprime os conceitos de vida dele, né? O potencial. Então ele enxergou potencial e se esforçam e se comprometem. É um time que trabalha. Mas assim, a gente não tá muito satisfeito não, tá, Fernando Diniz? Só para deixar claro que a gente fala que eles falam que estão trabalhando há um mês, tá? Há um mês eles falam nessa. Então, assim, falar de trabalho pro Vasco, que o próximo jogo, que evoluiu, essas coisas assim, ó, a evolução tá sendo pouca, o trabalho tá sendo pouco, mas eu espero, tá? Eu vi um primeiro tempo bom ali contra o Lanús, vi um time batendo bola, vi um time mais conciso. Segundo tempo é aquilo, né? Perdeu, tá errado, tomou o gol, acabou, o time perdeu, se desentendeu todo e já vi o time cansando também, né? Que é uma das coisas que a gente bate muito na tecla aqui, que o elenco sempre tá cansado. Ele também falou sobre o Felipe Coutinho, né? Que é uma alegria trabalhar com um jogador do quilate dele, né? Perguntaram se o Felipe Coutinho ainda era útil, ele falou que é indispensável no elenco, que é muito bom trabalhar com um jogador dessa qualidade, né? E acha que a carreira dele, inclusive, deveria ser maior do que foi, né? Pelo talento que tem. Então, assim, se depender do Diniz, ele vai pedir para renovar. O Pedrinho também já falou que quer renovar com ele, mas assim, se depender do Diniz, pode ter certeza que ele vai fazer, vai querer com certeza renovar, ou vai pedir para renovar o contrato do Felipe Coutinho, que é um bom jogador, mas a gente sabe que não está muito bem, né? A gente não vê ele fluindo muito bem. Fernando também Diniz disse que o momento é difícil, mas ele pode te botar para baixo, mas ele também pode servir de trampolim, né? Ele disse que conversando com os jogadores, passa vídeo, é um momento difícil, mas ele pode tanto usar, isso pode
se ficar mal, né? Mas ele também pode ser usado como um trampolim e aí pode te impulsionar. Ele é psicólogo, né? Então ele vai usar isso a favor do Vasco, né? Tamo ruim, tamo mal, mas porra, tem como a gente sair disso, depende de você. E enfim, vamos ver se ele consegue tirar o Vasco dessa a partir de amanhã contra o Fortaleza. Fernando Diniz falou sobre aquele desentendimento que ele teve no Tietê e tal. Ele falou, cara, aconteceu, mas é uma coisa totalmente superada. Essa pedra eu vou ler exatamente o que ele falou, tá? Essa pedra já está em cima do assunto há muito tempo. Talvez não para vocês, mas para mim sim. O assunto já morreu, aconteceu, mas é uma coisa totalmente superada. Ele até cita que, eu falo assim com os meus filhos e tudo mais, então assim, se eu cobrei o Tietê desse jeito é porque eu cobraria meus filhos desse jeito, mas eu acho que, né, passou um pouco do ponto para ele já botou uma pedra ali no assunto, já matou esse assunto. Teria que ouvir um pouco também do lado do Tietê, mas assim, isso aí é só uma resenha, nada demais, não é uma notícia assim, mas está superado segundo ele. E o Fernando Diniz também disse que não indicou nenhuma, tá? Nenhum jogador ainda para o Vasco, né? Então ele tudo que aconteceu sobre o Brian Rodrigues, qualquer coisa, qualquer especulação de qualquer jogador, ele deixou bem claro. Não indiquei ninguém que não devem vir vários reforços, né? Ele deixou isso claro também pela situação atual do Vasco. E também eu vou fechar o vídeo agora com ele falando, em princípio vou priorizar o próximo jogo, ou seja, o Vasco não tem prioridade nem na Sul-Americana, nem na Copa do Brasil, nem no Brasileiro. Ele vai estar sempre priorizando o próximo jogo. Eu espero que não aconteça de poupar os jogadores, porque aí me mostra que está priorizando para alguma coisa. Se você está falando que vai priorizar o próximo jogo, o meu entendimento é que, o próximo jogo é contra o Fortaleza, ele é importante, depois é contra o Operário, ele é importante também. E assim sucessivamente, tipo, os próximos jogos vão ser sempre mais importantes e assim vamos. Depois é o Fluminense, depois é o MH, enfim, todos os jogos são importantes, então espero que a parte física do Vasco seja elevada, né? Melhore bastante, para a gente não ter esse tipo de problema poupou e aí no próximo jogo ele não joga e assim vai, né? Porque as coisas, infelizmente, joga um jogo, descansa dois, tá tudo errado. É isso, rapaziada. Vídeo, falei, era longo, né? Hoje era longo, vídeo com uma apresentação do Fernando Diniz, então tinha bastante resenha aí. Leacão mais tarde tá aí na live, com certeza, batendo aquela ideia com vocês. Notícia beça que saiu, então, tarde, né? Movimentada ontem, então fica aí o vídeo de hoje. Gostou? Dá um like aí, não esquece de se inscrever também no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações, para você sempre estar antenado aí no mundo do Vascão, sabendo todas as notícias aí, tudo que acontece. A gente está sempre vindo com as melhores notícias aí do dia de ontem. Valeu? Tamo junto, até a próxima, ó. Ao Vasco tudo!